10 horas e 5 minutos, e hoje é sábado. Nessa fase de pandemia, nós transferimos a participação do nosso querido amigo Edgar Miguel para esse horário do sábado de manhã, até para que a conversa comece, né, a te levar para um final de semana de muita luz, de muita paz, né, com conversas sempre que te levam à reflexão. E ele já está conosco. Edgar Miguel, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo, é bom te ver e te ouvir aqui na Jovem Pan. Bom dia, Tolly, Eden, Alex, todo mundo que está aí. É muito bom agora chegar ao sábado e poder conversar com vocês e perceber a luta que vocês têm durante a semana toda aí, com tantas forças de todos os lados. Desejo muita luz a vocês nessa batalha. Obrigado, Edgar. Edgar, hoje o Eden diz que já tem um tema aqui para a gente colocar à mesa para iniciarmos a nossa conversa. É isso, Eden? É verdade. Ouvindo as conversas que os nossos ouvintes trazem, eu me lembrei de uma coisa chamada Síndrome do Avestruz. Eu vou trazer um pequeno trecho, foi publicado na Gazeta do Povo há muito tempo. Ao saber pela televisão que um grupo de políticos estava roubando o Estado, o casal não teve dúvidas. Chamou os filhos para dentro de casa, trancou as portas e fechou as cortinas. Os tempos não pareciam promissores. Era melhor não se comprometer com nada e ninguém e esperar que o Estado tomasse alguma providência para corrigir aquela situação. Eis a síndrome do avestruz político, um mal que acomete grande parte da sociedade brasileira. Não se trata exatamente de enfiar a cabeça na terra ao menor sinal de perigo, como no mito popular aconteceria com o avestruz, mas de ficarmos passivos esperando que alguém tome alguma atitude em casos de corrupção, de gastos injustificados ou de nomeações para cargos de confiança de pessoas denunciadas na justiça. Uma das anomalias da democracia brasileira diz respeito à nossa própria conduta individual. Falta-nos cultura e participação política. É sobre a síndrome do avestruz que eu gostaria que você começasse o nosso bate-papo hoje, Edgar. Mas que bom assunto, hein, Eden? Que bom assunto. Por trás da síndrome do avestruz está o medo, né? O medo de enfrentar as demandas que a vida nos traz, né? E esse medo, eu acho que ele vem decorrente de duas questões muito graves e muito importantes que a gente precisa tratar, que não entender que nós temos muita capacidade, a capacidade de aprender o que não sabemos, né? Nós temos uma imensa capacidade, e não entender de que as demandas da vida só ocorrem para que a gente se fortaleça e exatamente para que essa capacidade se desenvolva, né? Nós temos uma fortaleza dentro de nós, temos uma capacidade, uma força dentro de nós, que precisa ser direcionada, precisa ser educada, precisa ser vista, ser trazida para o mundo, né? E veja, se tudo estiver bem, por que a gente usaria a nossa capacidade? Se o ambiente externo estiver absolutamente equilibrado, controlado, sem nenhuma demanda, sem nada para fazer, o que nós vamos fazer com a nossa capacidade? Ela vai ficar embotada, ela vai ficar como capacidade, como potencial, né? Mas isso seria uma tristeza, né? A gente não se descobriria, a gente não se conheceria. E aí vem a vida cheia das suas demandas de toda ordem, né? Algumas, aspas, aterrorizantes, né? Algumas imprevistas, né? E é muito... assim, acho, de certa forma, até um pouco normal de que imediatamente a gente esconda a cabeça no chão, como o avestruz, não é? Mas isso não vai poder durar por muito tempo. A vida tem meios de nos jogar para cima, né? E nos dizer, bata as asas e voe, né? A vida tem meios para fazer isso. Ela tira tudo de lugar, ela desarruma o que a gente gastou muito tempo no esforço de arrumar para controlar as coisas, mas a vida não é dessa forma, entendo eu. A vida é incontrolável, não é? Por mais que a gente arrume as coisas, ela vai se descontrolar,
né? E a gente vai ser, de novo, chamado, convidado a conhecer a grandeza, a capacidade que está dentro de nós, né? Então, a síndrome de avestruz, entendo eu, tem essa causa, esse medo inicial, decorrente da gente se autodesconhecer, né, de não reconhecer a própria capacidade, pelo contrário, de se considerar muito inferior, né? Normalmente nós nos consideramos um lixo, o que é uma lástima, né? Entendo que nós somos ainda muito ignorantes, isso sim, com certeza, mas isso não muda a nossa capacidade, né, de não sermos ignorantes, e que a gente precisa tirar a cabeça do chão, olhar para a demanda, olhar para o desafio e falar assim, vou te resolver, né? Vou desatar todos os nós, não importa quanto tempo eu demore. E isso é uma alegria, não é, gente? A gente se descobrir capaz, poder se auto-admirar e dizer, eu fiz. E se não dizer eu fiz, dizer eu tentei. Eu gastei a minha vida, eu gastei os meus esforços, os meus neurônios, os meus sentimentos, a minha vida, no objetivo de desgastar essa pedra. Eis aí o meu trabalho. Edgar, né, contribuindo com a síndrome do avestruz, me lembro daquela Sim. terrível fala diante da situação apontada pelo Éden nesse relato, dos políticos que roubam e que diziam, corruptos, tal, que a família se tranca e diz, vamos ficar aqui que são tempos sombrios. Me lembra daquela triste constatação, meu Deus, alguém precisa fazer alguma coisa? É verdade. Você sabe, Pitoli, você já deve ter me visto, ouvido falando. Eu acho terríveis essas colocações onde o sujeito é indeterminado, né? Então, a sociedade tem que, alguém tem que. Quem são essas pessoas? Quem é a sociedade? Não, Né? A Edgar, empresa. não, mas Edgar, só um minuto. É pior. É pior. Esse alguém não sou eu. Né? Vai mais além, né? Além de ser indeterminado, eu só tenho uma certeza: não sou eu. Né? Não sou eu. Na verdade, ao dizer assim, já está se excluindo, né, Pitoli? Exatamente, exatamente. Né? Por exemplo, o povo é muito ignorante, ou seja, eu não faço parte do povo, certo? Certo. Tá certo? O povo, são eles que são ignorantes. Eles não jogam o papel da bala no lixo, né? Eles, eu nunca. Né? Então, assim, de novo, claramente a síndrome do avestruz. Né? Nós precisamos usar mais o nós. Nós não jogamos o lixo no lixo. Né? Nós não jogamos. Porque nós precisamos fazer parte do problema para que a gente um dia faça parte da solução. Né? Nós precisamos nos incluir responsáveis por esse contexto. Porque, tá bom, o meu vizinho não joga o lixo no lixo. Eu dei algum exemplo positivo para ele. Né? Eu fiz a minha parte, né? Ou eu contribuí para que ele não jogasse o lixo no lixo. Né? Não jogando também. Né? E nem percebi. Né? Estava no carro com o vidro aberto, chupei uma bala, joguei pela janela. Será que fiz isso? Talvez ninguém nem saiba responder, de tão automático que isso é, indicando a nossa indisciplina. Né? Então você tem toda a razão. Eu não gosto dessas frases. Aliás, eu repudio mesmo, porque se isentar te coloca em cima do muro ou atrás dele, né? Nunca numa posição desafiadora, incômoda, às vezes indigesta, não é, Edgar? E veja, parece que nós não somos responsáveis de nada, né? De nada. Nós não temos nada a ver com isso, né? Lá em Marte, eles jogam lixo no chão. Parece que é assim, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é uma verdade. Eu acho que nós estamos num grande momento de aprender o quanto nós estamos ligados. Já falamos isso aqui, o quanto nós estamos acorrentados, eu diria. Ligados talvez seja bem pouco. Acorrentados. Edgar, ontem nós entrevistamos aqui uma educadora parental que faz um sucesso danado nas redes sociais, a Thelma Abraão. Ela fez uma distinção ontem tão especial entre elogio e encorajamento, né? Quando você simplesmente diz, filho, como você é bonito, filho, como você é forte, filho, como você é especial, e no elogio, no sentido de elogiar, e quando você encoraja, você diz, filho,
você percebeu como foi importante você estudar para obter esse resultado? Né? Colocando, você me orgulhou com essa nota. Ok, mas você percebeu o quão foi importante você estudar para ter esse resultado? No encorajamento. Provavelmente, essas pessoas que colocam no sujeito indeterminado alguém tem que fazer alguma coisa, são pessoas que não contam com a tal da coragem, Edgar. Ah, Pitoli, essa palavra tem estado na minha cabeça nos últimos dias, viu? A coragem, né? Você tem toda a razão, eu acho que essa distinção de elogio e encorajamento é muito forte, você percebe que o elogio muitas vezes fala mais de mim, né? Eu gostei muito do que você fez, né? Eu fiquei contente com o que você fez, e isso é muito diferente de dizer, puxa, Pitoli, você fez alguma coisa extremamente diferenciada, eu sei que foi difícil, mas você conseguiu. Agora eu estou falando de você, né? Antes eu estava falando de mim. Né? E aí entra a coragem, de novo, precisa de um olhar para si mesmo, né? Primeiro descobrir o que é a coragem, né? O que é a coragem? E depois descobrir aonde ela está dentro de mim, né? Lembrando que eu sempre penso que nós temos todas as capacidades como embrião dentro de nós. Aonde está a capacidade? Desculpa, a coragem dentro de mim? Onde ela está escondida? Que muitas vezes eu não a encontro quando preciso, e aí penso que não tenho. Eu acho que os grandes heróis nunca souberam que tinham coragem, mas na hora do desafio se levantaram e enfrentaram. Né? E eu penso que há no povo brasileiro muitos corajosos, anônimos, muitos corajosos. E a gente pensa, e eu acho que a gente precisa desmistificar um pouquinho o herói, o corajoso, como aquele que enfrenta batalhões e 1000 pessoas. Eu reconheço com muito mais coragem aquele que se mantém no posto anos a fio, aquele que silenciosamente faz a sua parte, faz o que lhe cabe, né, sem fugir como o avestruz. Esse também tem muita coragem, né? E a coragem de elogiar, de motivar o outro também é preciso muito, muito. É um grande tema esse. Edgar, ontem nós entrevistamos a Maria Tereza Gomes. Hoje ela é CEO da Jabuticaba Conteúdo. Só que a Maria Tereza Gomes, ela foi, durante 18 anos, diretora de redação no Grupo Abril. E entre as publicações que ela dirigiu, está a revista Você S.A., e também aquele guia exame das melhores empresas. Então, olha a responsabilidade que a Maria Tereza tinha, né, em liderar equipes gigantescas com conteúdos também desafiadores, né? E a Maria Tereza, ela lançou um livro que chamou bastante atenção pelo nome, O Chamado, o Herói do Próprio Destino. Então ela coloca O Chamado, o Herói do Próprio Destino. Edgar, tem duas situações aí, né? Primeiro é ter condição de ouvir o chamado. Tem muita gente com os ouvidos tampados agora, fechados agora, com os olhos fechados, enfim, para que realmente não tenha acesso ou percepção disso. E o outro, com a cabeça debaixo da terra, como disse muito bem o Éden aqui, a cabeça debaixo da terra. E a outra situação, que usa a palavra coragem de uma maneira subliminar, herói do próprio destino, né? Nossa, fiquei com vontade de ler esse livro, hein? Eu também. Fiquei com vontade de ler esse livro, O Chamado, né? Eu lamento que algumas pessoas pensem que nunca são chamadas, né? Eu acho que isso não existe. A vida está chamando o tempo inteiro, né? Há um chamado permanente. E esse chamado é para que a gente se realize, né? Para que a gente seja o que a gente é, como diz Nietzsche, né? O Éden não vai me ajudar nesse ponto aí, quando ele diz que a gente precisa se tornar quem a gente é, né?
Ou seja, existe um protótipo dentro de nós, né? Uma obra-prima pronta, né? No conceito, na ideia, no esquema, né? E a gente precisa preencher isso, a gente precisa tornar isso realidade, né? Por isso que torna-te o que tu és. Esse é o chamado, no meu entendimento. Né? É isso, por isso que a vida não nos deixa em paz, por isso que a vida é uma subida, porque a gente precisa preencher esse esquema, né? Preencher esse esquema que está pronto, né? Esse molde, vamos pensar assim, né? Uma tentativa de explicar o que é isso, esse molde que precisa ser preenchido, né? Com a massinha que cada um tem, né? E aí quando se realizar, né? Quando isso finalizar, se é que isso finaliza, você fala, uau, é isso. Né? É preciso coragem. É preciso coragem para que a gente seja a grandeza que a gente é, né? Que a gente pode ser. Né? E a grande tristeza da vida, que eu acho que a maioria de nós se debate, e aí eu não posso deixar de me incluir também, é atender o chamado. Aliás... E essa... Oi. Não, perdão, Edgar, perdão. Não, e aí o avestruz funciona rápido. Né, de você tampar os ouvidos, ficar de costa, não ver, não querer ver o chamado. Né? E aí a vida fica tão pobre, tão vazia. Né? A Maria Tereza Gomes, nesse livro, O Chamado, Você é o Herói do Próprio Destino, foi publicado em 2016, Edgar. É resultado de uma pesquisa de mestrado sobre carreiras de presidentes de empresas. Fantástico. Fiquei mais com vontade de ler ainda. Exatamente. Dá um tempero ainda mais especial ao tal do chamado, né? Sim, sim. Porque são pessoas que, a princípio, atingiram o topo das suas carreiras. Né? A princípio. Né? E eu gostaria de saber se eles acham isso, se eles se enxergam dessa forma, se eles se sentem realizados. Fiquei com muita vontade de saber mesmo. E com detalhe, não nasceram presidentes de companhia, construíram carreiras, né? Talvez seja... Em que momento foi ouvido o chamado, né? Eu entrei, quando eu comecei no rádio, por exemplo, eu jamais imaginei chegar ao microfone, por mais que eu quisesse. Eu olhava e falava, puxa, imaginou um dia eu ser locutor, tal, do rádio. Eu era programador, limpava os discos, arrumava, depois fui para a parte técnica e tal, até chegar ao microfone. Mas eu podia até desejar, mas eu não me imaginava, tal, naquele momento. Será que aquele cidadão que entrou pequeno office boy na empresa, ele se imaginava presidente da companhia? Em que momento surge o chamado? Talvez seja o grande mistério dessa publicação, hein? Sem dúvida. Eu não sabia que você sonhava com o microfone, Pitoli. Não sabia. Eu sempre ouvi rádio, sempre fui um apaixonado por rádio. Muito bom. E não nasci locutor. Eu nasci um apaixonado por rádio. Quando você diz não nasceu locutor, assim, você não mirou isso? É isso que você quer dizer? Não. Na verdade é o seguinte, Edgar. Eu tive a oportunidade... Meu avô me ensinou a ouvir rádio. E minha mãe sempre foi apaixonada por rádio. Deve estar nos ouvindo agora, inclusive, com o rádio ligado. Minha mãe. Eu tenho esse privilégio de ter na minha família quem me conduziu a isso. Aí, quando surgiu o rádio na minha vida, né, que mudou todo o cenário, eu tinha 15 para 16 anos quando surgiu o rádio na minha vida, na época, existia algo chamado padrão vocal que separava os meninos dos homens. Né? Então, eram as grandes vozes do rádio. Cara, tinha que ter o vozeirão para falar. 10 horas e 23 minutos. Tipo Francisco Alves, assim? 10 horas e 23, você acompanha agora na rádio tal, né? Então, é bonito, hein? Mas isso cansa, né? E outra, isso é forma, né? Conteúdo, né, Edgar? Necessariamente isso só está preso à forma, não está preso ao conteúdo. Então, eu, moleque que era, eu olhava para aquilo e falava assim... Tá bom, mas com essa voz de taquara, que eu era moleque, aquele desafinos, aquela coisa toda, quem sou eu para tentar um dia chegar a isso? Mas abracei o rádio, fui ser programador, depois fui ser operador de áudio e tal, e quando surgiu a oportunidade eu me preparei para ela. Eu fui fazer fono, fui estudar, enfim, e acabou que deu certo. E não neguei a oportunidade de fazer o pior horário da emissora, da 94 à época, que ninguém queria fazer. Ninguém queria tocar naquele horário, porque era confusão garantida. Eu falei, dá aqui isso aqui. e deu certo, né? Assim, ou eu brinco, né? Eu não sei onde eu errei que deu certo.
Mas, não é que eu não sonhasse com o microfone, ou sonhasse com o microfone, mas é que a oportunidade estava longe de surgir pelos padrões da época, entendeu? Entendi. Tá, vale bastante reflexão sobre isso que você disse. É bem interessante. Muito interessante. Eu acho que muitas situações são assim, né? Edgar, você falou sobre o Nietzsche. E ontem o Pittoli teve uma conversa bastante interessante. O Nietzsche fala sobre as muletas metafísicas. O homem não deve se amparar ou ficar esperando que as coisas venham do céu ou de algum outro homem. Ele tem que se fazer por ele mesmo, se autoconstruir. Foi o que você acabou de falar. Ouvir o chamado e ver qual é a sua vocação, qual é a sua missão. E ontem o Pittoli conversou com um rapaz... O Ari Protásio. Ari Protásio. Estava tentando lembrar o nome. Muito obrigado, Pittoli. O Ari Protásio, ele é deficiente visual, cego, e é músico, comunicador, palestrante, é uma pessoa versátil. Legal. Tem canais no YouTube, ele mesmo edita vídeos. Ele é cego e edita os próprios vídeos. Para você ter ideia. E ele falou que um dos grandes problemas de muitas pessoas deficientes, principalmente os cegos, é não assumir a deficiência. É não assumir a bengala. Sair na rua e mostrar para as pessoas, olha, eu tenho esta deficiência, que é a deficiência visual. Então, mereço ser respeitado e ser visto pelas outras pessoas como uma pessoa com deficiência visual, e as pessoas saberão me ajudar. Ele falou que foi difícil, e é difícil para os cegos isso. Quando você diz que o homem tem que assumir o seu próprio caminho, o seu próprio destino, trazendo Nietzsche, é exatamente isso. Às vezes as muletas, elas têm que ser dispensadas, mas às vezes a bengala precisa ser usada, porque ela sim vai ser um instrumento com que você vai marcar sua posição na sociedade. É mais ou menos por aí? Saber utilizar a ferramenta na hora certa para poder desenvolver o melhor de si? Mas é super, Éden, muito bem colocado. Veja, gente, a gente coloca a questão da muleta como sendo algo ruim, e ela é ruim quando eu não preciso usar muletas. Tá certo? Sim. Quando ela é o meu avestruz disfarçado, né? A minha síndrome de avestruz disfarçada, né? Quando ela vira desculpa. Agora, ela é ferramenta, você colocou muito bem, quando ela me é útil de verdade, quando ela substitui algo que eu não tenho e substitui até que eu tenha. Né? Então, ela vira ferramenta. Por exemplo, uma chave de fenda, ela é muleta ou ferramenta? É claro que ela é ferramenta. Né? Claro que ela é ferramenta. Por quê? Porque eu não tenho aparatos orgânicos que substituam, que façam a função da chave de fenda. Agora, se eu tivesse e a utilizasse, sem novos ganhos de desempenho, ela seria muleta. Então, nós precisamos estar atentos a como que a gente usa tudo isso e a como a gente vê. Né? Quando a gente usa desculpas / muleta, a gente está realmente negando a própria capacidade, a não ser que a gente use até que a gente desenvolva essa capacidade plenamente, e aí ela se torna ferramenta útil, escada, degrau. Né? Ninguém vai chamar uma escada de muleta. Por quê? Porque ela é ferramenta para a gente subir. Né? Então, é muito interessante que as pessoas pensem isso que você disse, porque... De novo, se a gente partir do conceito, da ideia, de que a vida é a grande estimuladora do autodesenvolvimento, nós podemos parar de ter medo de viver. Parar de ter medo do que vai acontecer hoje à tarde, amanhã cedo. O que vai acontecer amanhã cedo dentro desse conceito? Apenas a chegada de um novo desafio, que vai me ajudar a me autodesenvolver. O que vai acontecer depois da pandemia? Não sei, mas seja o que for, vai ser algo que vai me ajudar a desenvolver minha capacidade, a fazer desabrochar minha grandeza. Eu vou saber viver o pós-pandemia? Talvez não. Talvez não. Mas ao tentar, e aí é fundamental, e a síndrome do avestruz é não tentar, ao enfrentar com coragem, unindo todos os nossos temas, ao usar as ferramentas que eu tenho, né, porque não estão todas desenvolvidas, eu estou desenvolvendo as minhas.
a minha capacidade, eu estou estimulando a minha capacidade a ir para frente, a crescer, a se desenvolver, a ser o que ela é, né? Então, isso muda completamente o cenário. O medo, ele muda de contexto, ele se torna apenas, ele deixa de ser patológico e ele é previdência, ele é cuidado para que você não se queime desnecessariamente, para que você não sofra, não dê um passo em falso. Muda completamente a lógica. Por isso que eu insisto, nós precisamos, para viver melhor, mais feliz, mudar a forma como nós estamos vendo as coisas, né? A vida, seja o que for que ela nos traga, apenas vai nos trazer um outro exercício para que a gente desenvolva a própria capacidade. Percebem como muda tudo? Sem desprezar nenhuma oportunidade. Nenhuma oportunidade. Nada não é oportunidade. Tudo é oportunidade dentro dessa lógica. Exatamente. Tudo. Veja, olha, e é preciso pensar. Não, está tudo bem na minha vida. Olha, eu tenho recursos financeiros suficientes, eu tenho saúde, eu tenho bons relacionamentos. Isso também é um exercício, Pitoli e Éden. Isso também é alguma coisa que está me convidando a desenvolver minhas capacidades. Porque, digo a vocês, é dificílimo desenvolver as capacidades quando não há desafios. Dificílimo. E isso também é um exercício dos mais difíceis que reconheço. Por quê? Porque você vai precisar dar o salto sem nenhum aguilhão, né? Sem nada te cutucando. Isso é difícil. Edgar, agradeço mais uma vez a oportunidade de ter você conosco. Puxa, olha, eu espero ansioso a gente poder conversar, porque me faz muito bem, viu, gente? Acreditem nisso, me faz muito bem, né? E, assim, hoje em especial, tudo que conversamos foi um presente para que eu prossiga a pensar sobre isso e me fortaleça também. Agradeço demais a vocês. Essa fala é nossa. Obrigado, viu, Edgar? Fica com Obrigado. Deus. Tenha uma ótima semana. Fiquem bem. Nós, todos nós. Obrigado, Edgar. 10 horas e 32 minutos, 10h32.